Fala conosco nessa hora, Senhor. Dai-nos uma mente e um coração para receber as sementes da Tua palavra nessa noite. Que Teu Espírito coloque filtros e nos traga o entendimento real e profundo daquilo que será ministrado, em nome de Jesus. Que as nossas mentes sejam levadas agora a cativo ao Espírito de Deus, e Ele possa governar e falar conosco de uma forma sobrenatural. Amém? Queridos, quem aqui já é mãe? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando o seu filho nasceu, qual foi o seu sentimento? Qual foi o sentimento? Ah, mas nasceu, mas eu não... Nasceu, mas foi de um acaso. Nasceu, foi de uma situação diferenciada. Nasceu, foi desejado, mas depois a coisa ficou difícil. Nasceu, foi rejeitado no ventre da mãe. Nasceu, mas não era para nascer. Não temos tantas histórias sobre nascimento? Temos ou não temos? E você que é filho, qual a alegria que você tem de ter nascido? Qual a alegria que você tem de estar nessa família? Ou de conhecer a sua história dentro dessa família, conhecer o relacionamento dessa sua família, do que você foi gerado? Qual o propósito para você, filho? Queridos, o que tem a ver isso com Jesus? Que Jesus também nasceu. E nasceu de um homem e de uma? Não, nasceu de Deus e de uma mulher. Mas ainda assim precisou de um homem para instruí-lo, para cuidar dele, para fazer a vontade de Deus. E se eu e você cremos na palavra de Deus, sabemos que nós não somos obra de um acaso. Você crê nisso? Você crê que você não é obra de um acaso? Você crê que a sua vida tem propósito? Agora, muitas vezes nosso propósito ele não está alinhado somente à nossa vida natural, mas está alinhado, ou melhor, muitas vezes não. O nosso propósito de ter nascido, ele não só está alinhado a uma vida natural, mas sobretudo a um propósito eterno. Prova isso para mim, simples. Você é um espírito que habita num corpo e que tem uma alma. E qual o problema? O problema é que muitas vezes a visão espiritual, ela está deturpada pela visão natural. Às vezes, a história natural, ela não consegue te projetar para uma história do propósito eterno. Às vezes, a realidade até natural parece não estar alinhado com a realidade o quê? Eterna. É ou não é? Sim ou não? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? E a gente precisa entender fatos espirituais dentro de um contexto espiritual e natural. A mente humana, ela não vai conseguir entender fatos espirituais pelo contexto racional. Porque Jesus falou lá para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e a carne discerne bem as coisas da carne. Então, é importante eu entender o meu contexto natural muito. E é importante eu entender o meu nascimento natural nesse mundo, na família que eu estou, na comunidade que eu estou, do pai e da mãe que eu tenho. Sim, é muito importante. Mas mais importante, tão quanto, é você ter o entendimento espiritual sobre tudo isso. Por quê? Porque a tua vida natural, nem sempre, ou melhor, até você encontrar com Jesus,
até você entregar a sua vida para Jesus, até você ter a revelação do teu espírito, da eternidade, em Cristo e com Cristo, até você ter o governo de Deus sobre a tua vida, você não vai ter como alinhar a sua vida natural com aquilo que Deus tem manifestado nos céus. Ontem, eu falei que ontem foi um mix de emoções, porque eu acordei socorrendo o Gilberto, porque o irmão dele tinha falecido. 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, eu estava dando colo para Gilberto e Silmara, ajudando eles. 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, 2h30, eu estava fazendo um velório. 3h30 eu estava sepultando o irmão dele. 6 horas eu estava visitando familiares lá em Itajuípe com Delvânia, resgatando laços familiares. Quando foi 10 horas da noite, nós estávamos sentados à mesa com 2 famílias, falando de Jesus. Ou seja, eu comecei o dia fazendo o que Jesus faria, passei o dia falando sobre Jesus, fui buscar relacionamento familiar, porque a vontade de Jesus, e jantamos, ceamos à noite, com 2 famílias, falando de Jesus. E às vezes a gente vai vivendo tudo isso, e não vai entendendo que a realidade dos céus, ela já está ali, ó. Eu estava falando no velório, como foi bom fazer aquele velório. Por quê? Porque nós podemos falar do evangelho vivo ali, ó. Gilberto, que abriu mão da sua vida para cuidar do seu irmão e se esforçou, se entregou, nos deu um exemplo de dedicação, cuidado e amor. Sua casa que abriu para uma situação tão difícil igual aquela. E aí você vai falar que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o cara foi batizado dentro dessa realidade de amor, de cuidado, pelo Jesus do irmão dele. E hoje a gente dorme tranquilo, porque nós sabemos que ele está com o Senhor. Aí de noite nós estamos falando aqui, de situações, estava na família, falando de situações difíceis na família, alinhando essas questões com a vontade de Deus. De noite, falando sobre Jesus, falando de família na vida real, entendendo o que é a família real e o que é a família sacerdotal. Gente, o que eu entendo nessa noite é de que nós precisamos entrar no nível de revelação, não de um evangelho que ainda vai acontecer, mas aquilo que os céus estão manifestando na minha vida, na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho, no meu dia a dia, hoje. Porque se é uma coisa que, quando Jesus voltar, vai acontecer, é a brevidade dos dias. E os estudiosos já dizem que os dias já estão mais curtos. Quantos minutos, meu amor? Os dias estão mais curtos? 4 horas, né? Em termos de quê? De galáxia. Em termos de galáxia. Então, aqui para a gente cair em minutos, segundos, mas já estamos nesse contexto. 4 minutos na Terra. Sua mãe que estudou isso aí, eu não estou... Amém? Você crê, quando eu falo isso, que Jesus está voltando? Sim ou não? Agora é interessante. Se Jesus não tivesse nascido, ele estaria voltando, segundo a palavra de Deus? O que eu aprendo aqui? Se o Espírito de Deus não nasceu em mim, se eu não fui recriado em Cristo Jesus, a minha vida natural, ela não vai conseguir conectar com a minha vida o quê? Eterna. Porque você pode ter uma boa vida natural, gente, e não ir para a eternidade. Saber o que os céus estão manifestando não é saber se eu vou ganhar carro, casa, comida, roupa lavada, marido, esposa, filho ou qualquer outra coisa.
é saber se eu vou cumprir um propósito de Deus nessa terra. Porque se Deus me enviou a essa terra, ainda que eu tivesse sido formado no ventre da minha mãe em pecado, significa que Ele também tinha uma obra para fazer em mim e através de mim para me levar de volta para onde? Para a eternidade. É por isso que nenhuma das vozes que temos no mundo hoje, ela é sem sentido. Por quê? Porque na verdade, se você parar para pensar, desde o ventre, desde os relacionamentos entre homem e mulher, o diabo ele tenta de qualquer forma fazer o quê? Usurpar aquilo que Deus está gerando. O diabo ele quer literalmente acabar com aquilo que Deus está gerando. E não se iluda, o diabo não quer te tirar de Deus. Ele quer te manter no pecado. Porque de Deus ele não pode te tirar. Mas no pecado ele pode te manter. Aí o que acontece? Vou trazer para o contexto bem de hoje. Até porque nós vamos ao texto do nascimento de Jesus. Se a gente pegar hoje e você falar para uma pessoa que não conhece a visão espiritual, você fala de Jesus e o Natal. Será que ele vai entender para que Jesus nasceu? Que o espírito de Natal abençoe tua família. Que isso? Natal é tempo de estarmos na família. Aí às vezes nós estamos na família, brigados, odiando o outro, mas está ali no mesmo recinto, um do outro, ninguém pede perdão ao outro, né? Se pudesse já não estaria ali. Isso é Natal? Aí no meio dessa história ainda tem toda uma máscara chamada Noel, Santa Claus. O bom e velho, bom velhinho, que tem o nome de Papai Noel, Papai. E o Jesus que nasceu, ele veio para nos trazer um Pai. Um carregava uma cruz e um propósito eterno. O outro carrega um saco com presentes porque você foi bonzinho no ano. Você consegue ver uma mistificação de algo trazendo você para uma realidade que parece ser boa, mas é natural, e tirando de você uma visão espiritual? Então, como a minha intenção nessa noite? A gente resgatar realmente o que é espiritual no Natal. Porque o Natal, ele é espiritual. O Natal, ele é espiritual. A igreja, ela precisa se levantar para resgatar fundamentos em coisas que são bíblicas. O Natal, ele é espiritual? É. A Páscoa, ela é espiritual? É. Porque tem fundamentos que estão manifestos na palavra de Deus. Agora, o carnaval tem como a gente dar jeito nele? Não. Porque não tem fundamento da Bíblia. Halloween tem como dar fundamento nele? Não temos. Então deixa eu te dizer uma coisa. Aproveite tudo que é bíblico. E quando você vê algo distorcido que é bíblico, aprenda para você trazer ao original de volta. Porque essa é a vontade de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia então para nós começarmos a entender nessa noite. Mateus 1, do 18 ao 25, fala sobre o nascimento de Jesus. Amém? Entenda uma coisa, queridos, toda essa pregação que eu vou fazer agora, ela vai ter que trazer um sentido de celebração em nossas vidas. Celebrar você como filho, celebrar sua família, da qual você nasceu, celebrar você como pai e mãe, porque Deus não dá filhos para perdição. E celebrar o propósito eterno de Deus dentro da família.
Amém? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, que era justo, e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ou em algumas traduções, o que nela está gerado procede do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é: Deus está conosco. E José, despertando do sonho, fez com que, como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito, e pôs o nome de Jesus. Queridos, nós precisamos de uma visão espiritual para discernirmos os tempos espirituais. Algumas ordens religiosas vão chamar esse tempo o tempo do advento. O que é o advento? Na verdade, é o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, ele recorda uma dimensão histórica da salvação e evidencia a dimensão escatológica do mistério que estava oculto, que é Cristo, que nos foi revelado. E nos insere no caráter missionário da vinda de Cristo. Quando a gente vai aprofundando os textos, nós constatamos na história da humanidade o ministério da vinda do Senhor Jesus, que de fato se encarna, se torna a presença do Salvador na história, confirmando a promessa da aliança feita ao povo de Israel e a nós. Deus, que se fez carne, planifica o tempo e torna próximo, traz a realidade do seu reino sobre nós. Gálatas 4:4 e Marcos 1:15. Queridos, recordamos também nesse tempo que Deus traz a revelação daquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 1:4-8. E por acaso, Sofia iniciou o culto falando sobre exatamente esse texto. Que está sempre realizando a salvação, mas cuja consumação se cumprirá no dia do Senhor, no final dos tempos. O que a gente observa no advento entre a manjedoura e a cruz? Olha que interessante. Jesus nasceu ou não? É fato, ou é história, ou é cultura, ou é tudo junto? É um fato, é uma história e é uma cultura. Mas que está baseado em cima de um princípio o quê? Profético. Então, se eu não entendo o caráter profético de Jesus, eu não vou entender o caráter profético de quê? Seu nascimento. Como também não vou entender o caráter profético da sua morte, da sua ressurreição, e muito menos de quê? Da sua vinda. Está entendendo? Amém? Para aqui e pensa comigo. O que aconteceu até a manjedoura? O que aconteceu da manjedoura até a cruz? O que aconteceu da cruz até o túmulo? O que aconteceu do túmulo até a ressurreição? E o que aconteceu da ressurreição até a ascensão dele, à destra de Deus Pai? E o que vai acontecer do trono para a sua vinda novamente? Por quê?
Porque se eu te fizer uma pergunta assim, o que o Natal afeta a tua vida? Porque o Natal tem poder de afetar a tua vida, transformar a tua casa, transformar a tua família, transformar os teus princípios. Porque esse é o propósito de Jesus. Quando você vai no texto que é citado em Mateus, que é Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel. Você vai em Isaías 9, 6, 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado está sobre os seus ombros. E ele será, e ele se chamará, e seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, o seu reino, para afirmar e fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, ainda que você que esteja aqui ou que esteja me ouvindo, tenha entendido o Natal a vida toda, com tempo de confraternização mundial, com tempo de família, com tudo isso, amém, louvado seja Deus. Mas eu preciso te dizer que você precisa entender algo muito mais poderoso do que isso. Porque o nascimento de Jesus, atenção, a dimensão histórica converge com a dimensão espiritual do que foi gerado nesse dia. No dia do nascimento de Jesus, o céu se une à terra. Pode dar um aleluia, filho, porque é isso mesmo. Não era um nascimento qualquer. Não era uma coisa qualquer acontecendo. Não era um movimento qualquer, apesar de ser um fato, apesar de ser história, cultura, apesar de ser teológico. Era os céus manifestando o Filho de Deus na terra. Mas como? Qual a relação entre o que está acontecendo no relato de Mateus e as profecias de Isaías? Essas profecias de Isaías, elas são discutíveis porque há três possibilidades para elas. Dentre elas, o que resgata aí. Eu não vou entrar nisso porque é um contexto teológico profundo. Mas eu quero focar naquilo que os céus fez com a terra. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que Deus fez comigo e com você, por causa do seu filho. Cara, entenda uma coisa, ó, Jesus nasceu, amém? Então algo aconteceu na sua vida. Por que nós não damos conta disso? Porque nós somos um espírito que habita no corpo e que tem uma mente. Mas essa mente, ela está destituída do conhecimento da verdade de Deus por causa do pecado. Aí Papai Noel serve. Aí esse é bonzinho o ano todo serve. E no final do ano você ganha um presentinho, serve. Não serve, sabe por quê? Porque apesar de você ser um corpo e você ter uma alma, você na verdade eternamente é um espírito. E para Deus não serve o seu espírito se perder. Para Deus o seu espírito é eterno e tem valor para Ele. Um valor que Ele pegou o seu filho e trouxe ao mundo para que você e eu pudéssemos ser resgatados. Cara, é muito tremendo quando você consegue enxergar pelo óculos do Evangelho, para que a tua visão espiritual aconteça. No mundo que nós temos hoje vazio, vai gerando vazio. Todo ano você precisa assim de um Papai Noel, vai precisar de um presente, você vai precisar de algo que a terra atende, mas nunca vai te saciar, porque só pode te saciar aquilo que os céus têm para fazer em nós.
E é claro, na fala do próprio Jesus, que há uma vontade dos céus para ser estabelecida onde? Na terra. Então meu convite a você nessa noite é que você viva o Natal dos céus na terra. Versículo 7 de Isaías 9, ele diz assim: do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo, com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Sobre o trono de Davi e no seu reino. Deixa eu contar um pouco de história. História bíblica. Teologia pesada nessa noite. Vou tentar ser o mais sucinto possível para que haja entendimento. Eu gostaria que você tivesse a paciência de me acompanhar, porque isso é algo extremamente que sela o nosso espírito. Mas eu queria que você desde já tivesse uma dimensão na tua mente. Eu estou falando de algo que aconteceu e que mudou a humanidade. Por isso que existe antes de Cristo e depois de Cristo. Se você tiver alguma dúvida com o que eu estou falando. Quer você queira ou quer não. Quer você acredite, quer você não. Ou seja, algo que não depende de mim, percebeu? Foi o céu que manifestou. Assim como tudo que o céu fala e anuncia profeticamente vai acontecer. Então, se o que aconteceu até o nascimento de Jesus foi proclamado por Isaías, por outros profetas, e aconteceu, o que é proclamado sobre Jesus na sua vinda também acontecerá. Eu não consigo entender como é que as pessoas querem ter uma vida dentro da igreja e uma vida lá fora. Não existe. Você é essencialmente espírito, filho. Mas vamos num contexto histórico, nós vamos juntando agora um monte de pedrinhas, vamos construindo um altar nessa noite de conhecimento. Se a gente pegar e olhar na Bíblia, você vê que a Bíblia tem o detalhe de o livro dos reis. E a sucessão do trono geralmente trazia muitas confusões, muitas incertezas. E é interessante quando você vai no Sinai, quem queria reinar e governar sobre um povo que foi escolhido era quem? Era o próprio Deus. Você vai no Éden, quem queria governar era o próprio Deus. Você vai e lê esse texto sobre o trono de Davi e no seu reino. Então você vai lá em Samuel, não precisa abrir não, é só para contextualizar. 2 Samuel 15, 1 e 18, você vai ver que Absalão, filho de Davi, queria matar seu pai na sucessão do seu trono. Sabe, queridos, existe um sujeito na Bíblia chamado Doeg, que tipifica matador de profetas. Na minha e na sua vida espiritual sempre vai ter alguma coisa querendo matar o que é profético de Deus, para que a gente não governe com Deus sobre essa terra. E na verdade não foi diferente nem com Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, herdeiro legítimo do trono de Deus, morreu numa cruz. Fato histórico, cultural, teológico, religioso. Os céus se revelando aonde? A nós. O livro de Mateus, ele traz credenciais de Jesus, apresentando ele como rei. Só que ele não era um rei qualquer. Se ele fosse um rei como Davi, se ele fosse um rei como Salomão, ele teria entrado em Jerusalém no dia da sua grande entrada triunfal em cima de um cavalo, que tipificava que o rei veio para a guerra, ia tomar aquele lugar, como muitos acreditavam que ele ia libertar Jerusalém do governo de quem?
de Roma. Querido, Jesus não veio me libertar do governo do PT, do PSDB, qualquer outro. Jesus veio me libertar do governo das trevas. E por isso o seu reino é um reino de paz. Ele entra ele em cima de um jumento, para declarar que ele não estava ali em guerra. Ele estava estabelecendo um governo, que o governo da terra não pode impedir. Que os homens poderosos da terra não podem impedir de acontecer. Mas eu preciso te salientar que eu e você podemos resistir ao governo de Deus sobre as nossas vidas. Por causa do nosso pecado original. Por causa da nossa alma. Porque o governo dele, queridos, é um governo de paz. As 4 características de Isaías falam exatamente sobre isso. De um rei maravilhoso, conselheiro, um Deus forte, um pai da eternidade, um príncipe. Ele não está anunciando uma religião, ele está anunciando um reino. Por isso que na religião eu não entendo. Detalhe, a restauração do glorioso reino de Davi era algo que ardia no coração dos judeus naqueles dias. Queridos, no tempo de Davi, como Isaías está falando, a arca do tesouro estava ali, a presença de Deus estava ali. Adoração, sacrifícios que nunca tinham sido feitos na face da terra. Davi saía para a guerra e não perdeu quantas? Nenhuma. Sabe o que acontece quando nós não entendemos o que o céu já fez? Nós até às vezes estamos querendo Deus, mas estamos querendo igual exatamente eles, ardendo por algo para esse mundo. Não, queridos, Deus falou, meu reino não é desse mundo, meu governo não é desse mundo. Porque se eu entendo isso, eu vou começar a juntar tesouros aonde o governo de Deus está e não nesse mundo. Eu vou começar a colocar meu coração onde Deus está e não nesse. Porque onde estiver meu coração estará o meu. Então eles não estavam querendo algo ruim. Isaías falou isso, quando eles entenderam isso, falou, meu Deus, Deus vai restaurar. Cara, Salomão só governou porque Deus tinha uma aliança com quem? Com o pai dele. O que arde no seu coração hoje? Para que você quer a presença de Deus? Para que você quer uma aliança com Deus? Para que você quer adorar a Deus? Para que você quer vitórias na tua guerra? Para esse mundo? Para que você quer comemorar o Natal? Para ficar alegre, tomar umas e outras? Celebrei com a família e no outro dia o que mudou no teu espírito? O que mudou nos teus sentimentos? O que mudou na tua casa? O que mudou na tua vida? Eu não posso celebrar algo que é espiritual de qualquer forma. Cara, observe, nós estamos falando de um tempo que nós não podemos gozar da presença de Deus na terra, mas sim de onde está o nosso coração. Hoje é muito real isso, não é? Um Deus que nos abençoará, sem muitas vezes nós termos conexão nenhuma com o que os céus está fazendo. Só que Jesus é claro, né? Assim na terra como, se eu quero a vontade do Pai, eu vou me tornar filho através do seu Filho, e vou obedecer os céus, para que a vontade dos céus estabeleça sobre mim. Isso fala de uma consciência espiritual em nossas vidas. O problema às vezes não é que você ama o mundo, que você ama a carne, não, é porque você não quer uma consciência espiritual. Você prefere dar vazão à sua alma, seus sentimentos, seus desejos, do que a quem? A Deus. Deus fica em segundo plano, apesar de ser Deus. Só que o que Jesus faz ali não está conectado com o segundo plano. Aprenda uma coisa aqui comigo, ó. Jesus não é o segundo plano de Deus.
salvação de Deus na tua vida não é o segundo plano porque você deu mal no mundo, você se drogou, você se prostituiu, não existe segundo plano para Deus, só existe um plano. A vontade de Deus é que todos os seus filhos se salvem e que nenhum se perca. Deus só tem um plano, queridos. Jesus não é o segundo plano, porque Deus se deu mal. Noé não conseguiu, Moisés não conseguiu, Davi não conseguiu, estamos no segundo plano. Não, Jesus não é o segundo plano. Jesus, ele é o plano de Deus. Por que a gente precisa entender isso? Porque de Deus não se zomba. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele é tardio em irar-se, mas ele ira. A palavra de Deus nos garante que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele não volta mais como um intercessor, ele volta como um juiz. Não brinque com Deus. Deus não tem outros planos, Deus só tem um. E por que nós só temos um plano? Porque nós somos um Espírito. E Deus é Espírito. E o nosso Espírito, ele é eterno. Então vamos continuar fatos. Você vai em Gênesis quando Deus cria tudo. Se você quiser acompanhar Gênesis 1:24. Disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo o réptil conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Sabe o que eu aprendo aqui? Que as coisas que a terra produz é boa. Esse corpo aqui é bom. Porque fica sem ele, sem mobilidade, para você entender. Fica sem saúde, para você entender. Até Deus viu que isso era o quê? Então cuide do templo do Espírito de Deus. E disse Deus, versículo 26, façamos um homem. E aí o homem tem sentido tanto do homem natural como da humanidade. A nossa imagem conforme, ou seja, na forma da nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Deixa eu te fazer uma pergunta, quando você ouve isso, você acha que você foi criado no ventre da sua mãe? Cara, quem te criou foi Deus. Quem te formou, Israel, foi Deus. E nem a ciência sabe como você está sendo gerado dentro de uma barriga. E Deus abençoou disso, frutificar e multiplicar e encher a terra, sujeitar e dominar sobre ela, sobre os peixes do mar, dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aí quando você vê Deus fazer tudo isso, olha o versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito, e foi a tarde e manhã do sexto dia. Nós somos um projeto muito bom de Deus. Mas o indivíduo mais incrédulo vai falar assim: nossa, se nós somos muito bons, imagina o que é ruim. Eu vou te dizer, filho, o pecado. O pecado que habita em mim, habita em você, habita no assassino, habita no estuprador, habita em qualquer uma pessoa que não reconhece o seu Deus no seu espírito. E nem Deus reconhece. Porque o pecado entrou na nossa alma, deturpou a imagem do Criador. Por isso a obra da alma, ela está morta. É por isso que hoje eu tenho um prazer, amanhã eu preciso de outro. E outro. Hoje eu conquisto uma coisa, amanhã eu preciso de outra. É até bom que eu preciso conquistar, porque a minha alma, ela foi gerada e Deus viu que era boa. Mas não se sacia. E toda a obra dela já está o quê?
morta. Por isso Jesus não veio condenar o mundo, mas salvá-lo. Por isso que João fala, ele não veio para condenar, mas para... Portanto, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos, aos que creem no seu nome. Quando você olha aqui os fatos históricos, o termo Cristo é do grego e Messias é do hebraico. E todos os dois termos significam uma coisa, ungido. E para você entender ungido, você tem que ir para o Antigo Testamento, para ver que a unção ela apontava duas coisas: a escolha de Deus e a sua capacitação para a obra. Quando Deus envia o Cristo, Ele não está enviando qualquer pessoa. Daí você começa a entender por que Ele não tem sêmen de homem e nem óvulo de nenhuma mulher. Porque Ele não era o segundo plano. Ele era o mesmo que façamos, eu e você, a imagem e a semelhança dele. Ele é a imagem do Deus vivo, ressurreto em recriado, né, no ventre de uma escolhida, manifestado em carne, mas recebido na glória. E se essa verdade não estiver no meu espírito, eu nunca vou entender que os tempos históricos e espirituais se juntaram no nascimento dele. Vocês estão entendendo, queridos? Eu estou aqui pegando fogo. Desde a hora que isso entrou dentro de mim, eu falei, meu Jesus. Que você não gosta daquilo que você não entende. Você não desfruta daquilo que você não entende. Cara, Jesus está desde Gênesis a Apocalipse. Jesus está desde a consumação da tua vida até a eternidade. Adão caiu, não é verdade? Gênesis 3 vai falar isso, 15. Aí tem uma resposta lá: porém inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, e entre a tua semente e a sua semente, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá o calcanhar, a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para aqui rapidinho, só para você entender uma coisa. A Bíblia diz que, o mundo vai dizer assim, ó, assim como o pecado entrou pelo primeiro Adão, a salvação veio pelo segundo. Espera aí, o segundo Adão era espírito ou era carne? É espírito. Que se fez, porque o primeiro se fez carne para se tornar espírito. Perdão, era espírito e se tornou no pecado. Então quando é que o governo da carne vem? Eu nasço com ele. E quando é que o governo da carne sai? Quando eu crucifico a carne. É por isso que Adão ali vai tipificar quem? Jesus. E Eva? A igreja. E é por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, assim como é Cristo e a igreja, é o marido e a esposa. Por quê? Porque Cristo e a igreja geram filhos, marido e a esposa geram filhos, segundo a imagem e a semelhança de quem? De Deus, daquele que o gerou. E é por isso que a família é tão atacada. E é por isso que Jesus nasce em uma família, no ventre de uma mulher. E é por isso que ela era virgem. Porque não é de um ato sexual, mas de uma profecia espiritual. Cara, quando você e eu fomos gerados pelos nossos pais, eu já era uma vida, uma profecia de Deus para essa terra. É por isso que Jeremias fala: antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me acabou. Mas Davi também não, em pecado me concebeu
ele reconhece a natureza pecadora dele. E ele precisava redimir essa natureza. Deus vai lá e dá um reset a Noé, não é verdade? Pega Noé, um dilúvio, dá um reset. Começa tudo de novo. É porque eu teria que explicar toda a teologia nesse tempo, mas acredita em mim, está na Bíblia. Confia. O que eu quero é que você observe que toda a história bíblica, toda a teologia bíblica está trazendo para a gente um foco espiritual, e que esse foco ele vai estar ali entregue na mão de Jesus. Se você chegar e abrir o livro de Mateus, no capítulo 1, do 1 ao 17, você vai ver lá Mateus escrever a genealogia de Jesus. Por que a genealogia era importante? Porque a genealogia, a primeira coisa, mostrava se você era do povo de Deus ou não, se você era israelita ou não. Porque ela identificava a sua tribo. Das 12 tribos, você tinha duas, uma que identificava se você era levita e sacerdote, que era da tribo de Levi. Só que, não obstante isso, se você for estudar a genealogia de Jesus aí, tem a função de provar, além de tudo isso, a conexão dos céus com a terra. Através de pessoas, de gerações. Sabe por quê? Porque é assim que o céu se manifesta. Se você não entender que você é uma geração para esse tempo, que está produzindo uma geração para Deus, para o tempo vindouro, você ainda não entendeu o que o teu espírito precisa. E aí você vai comprometer a tua vida. Aí você vai comprometer a eternidade. Apesar de você ter o direito de gozar de todas as maravilhas desse mundo, que é realmente maravilhoso. De uma vida que é realmente maravilhosa. Mas a gente só percebe que a vida não é tão maravilhosa quando a gente está doente, está enfermo, está isso, está aquilo. Nesse contexto de Mateus, queridos, o filho de Davi, ele precede o filho de Abraão. Espera aí, apóstolo, como é que é isso? Abraão não veio primeiro? Não, filho de Davi, a expressão filho de Davi, precede o filho de Abraão, Isaac. Será que Mateus errou? E é interessante, Mateus é o que mais, é o evangelho mais judaico que tem. Será que Mateus errou? Só estava invertido cronologicamente 1000 anos. Porque a gente precisa entender que tem coisas que falam agora, tem coisas que falam depois, tem coisas que falam falada depois, que está resgatando o que foi falado quando? Jesus era uma promessa, amém? Mas ele não nasceu naquela promessa. Ele já era aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Entenda uma coisa, queridos. As promessas para Davi foram mais específicas que para Abraão. As promessas de Abraão falavam de uma ordem pessoal, nacional, de um povo escolhido e universal. Por outro lado, a aliança davídica, ela previa uma bênção pessoal e um direito de descendência ao trono. Abraão fala de um reino, fala de um governo, fala de nações, fala daquilo que Deus queria fazer. Davi fala de como Deus iria fazer. Aí você começa a entender porque Jesus era chamado filho de... Foram 3 listas de gerações. Cada lista era formada por 14 gerações. São 3 tempos. 3 tempos geracionais. O primeiro é justamente o abraâmico. Fala do trono, fala até da geração de Abraão até o estabelecimento do trono de Davi.
A segunda geração, as outras 14 próximas, fala do tempo que Israel foi e foi dispersado para onde? Para a Babilônia. E as últimas 14 gerações fala da nova aliança, porque o trono é confirmado na vinda do Messias. E agora? O Messias veio, falou o quê? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqui, queridos, nós podemos entender que a salvação vem dos judeus, sim, mas também nós fomos inseridos na promessa do Senhor através desse tempo. E é interessante quando você pega assim, a somatória do nome Davi fala de 14, e no alfabeto hebraico, cada letra equivale a um número, e significa que a cabeça da lista é o filho de Davi. Quem assumisse o trono era o filho de Davi. Só que lembre-se que quando Deus vai instituir Davi, quem estava governando? Mas qual o ministério que estava caído? Saul governava, mas qual o ministério que estava caído? O sacerdotal. Deus primeiro levantou quem? Samuel. Para depois levantar quem? Davi. Porque Saul já havia sido destituído. Primeiro Deus levanta o sacerdote, depois ele levanta o governo. Primeiro Deus vai levantar a igreja na terra, depois ele vai trazer o seu, porque é automático. Tudo que Deus, que você levanta em Deus, tudo que você constrói em Deus, se torna governo de Deus aonde? Tua vida. Levanta um casamento para Deus, levanta um filho para Deus, levanta uma profissão para Deus, levanta um ministério para Deus. Mas o fato histórico ele é tão verídico que o cabeça, que o número 1 de Davi, para assumir o seu trono, na linhagem geracional, era quem? Jesus. Você está entendendo que até agora você está lidando com fatos históricos, culturais, teológicos que aconteceram? Eu não sei se você consegue entrar dentro desse túnel de viagem e consegue ver os céus acontecendo na terra. É por isso que depois disso surge João Batista. Mas vamos voltar primeiro aqui em Mateus 18, 1,18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe desposada. Ela estava comprometida há 1 ano. Isso equivale mais ou menos a um casamento civil naquele tempo. E sabe como é que era feito? Pela palavra, não precisava ter nada escrito. Por que eu quero trazer esse relacionamento para a nossa realidade? Para a gente entender como é que se constitui famílias. Família se constitui sobre uma palavra e não sobre um documento. Família se constitui sobre uma palavra para ser fundamento. E aquela palavra não pode ser revogada. Pense muito bem antes de você constituir uma família. E pense mais ainda depois que você constituiu. Qual a palavra que rege a tua vida? Tua casa, teus filhos, teu relacionamento. É interessante que esse valor era tão poderoso. Malaquias 2,14 você vai encontrar isso. Mas ele não poderia, se José quisesse, não vou casar mais. Não poderia. Porque até para divorciar, ele teria que alegar o quê? Adultério. Que aí ele poderia deixá-la antes de ter casado. Porque você está grávida. Eu não fui lá, eu não compareci. Ela fez o quê? Adulterou. Para aqui comigo. Às vezes, nós estamos exatamente assim, entre a nossa carne e o nosso espírito.
Nós estamos querendo divórcio do Espírito. Estamos tentando ter divórcio do Espírito. A carne está o quê? Adulterando. Aí se acontece, você é livre. Você quer que a carne viva a vontade dela, ainda que você tenha direito. José tinha direito de se divorciar. A lei permitia que ele divorciasse. Deus tinha o direito de nos abandonar. Deus tinha o direito de nos arrebentar no pecado, de nos condenar no pecado. Mas havia uma aliança, querido. E uma aliança não se quebra. Sabe, o meu espírito, ele precisa ter uma aliança com Deus. O meu espírito precisa ter uma aliança com Deus. Eu só vou conseguir agradar a Deus se eu entender a aliança que Ele tem comigo. Essa aliança está lá em Gênesis 15, desde Abraão. Essa aliança se confirmou quando Salomão entrou no trono no lugar do seu filho. E ela se consuma quando Jesus nasce e morre naquela cruz por causa de mim e de você. A aliança de Deus não é na nossa carne, é no nosso espírito. Ainda que na carne você tenha o direito de divorciar. José era um homem justo, porque Deus trabalha com justos. José até queria largar Maria, mas ia deixar quietinho para ninguém saber, para não escandalizar com Maria. Ele tinha esse direito, Deuteronômio 24:1 vai mostrar lá, ele tinha o direito de separar. Era adultério. Porque a carne, querido, deixa eu te dizer uma coisa muito séria, assim, muito pesada, a carne ela é adúltera. A carne ela não se casa com ninguém, não tem aliança com ninguém, não. A carne toda hora ela quer, né? O provérbio vai dizer que a carne ela não se farta, a alma não se farta. Então se você não crê num Deus que tem uma aliança que te completa, sempre vai estar te faltando alguma coisa. Projetando ele isto, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor. Queridos, entenda uma coisa, o nascimento de Jesus, ele não foi um contexto histórico do mundo, mas foi um contexto dos céus no mundo. Repare que tudo aqui é diferente. Como é que ela está grávida se ela não transou? Aí o cara tenta olhar para a religião e ver na religião quais os direitos que ele tem. Aí Deus manda agora um anjo para mostrar para ele algo espiritual. Ei, não temas receber Maria, sabe por quê? Porque o que nela está gerado procede do Espírito. Deixa eu te dizer nessa noite, não temas receber Jesus, sabe por quê? Porque Ele não quer gerar na tua carne, Ele quer gerar no teu Espírito. Atenção, queridos. Olha que interessante, que se você soubesse um pouquinho mais profundo essa história, você vai falar assim, não, mas no Espírito também não podia. Porque teria que ser o sêmen de José. Porque José era da tribo de Davi. E a tribo de Davi teve um problema. O rei Joaquim, ou Jeconias, dependendo da tradução que você encontra, que era da descendência de Davi, que era substituto do trono, profanou o trono de Deus de uma forma tão poderosa que Deus foi lá e não deu a ele nem filho nem sucessor. Não podia ser de Davi, não podia vir de José mais, porque ele não era do trono de Davi, ele não era o 01. E agora? Aqui é o William. O que eu entendo? Que Deus zerou na humanidade
para trazer agora aquele que era o um do céu. E como é que então consegue a aliança? Porque Maria era da tribo de Natã, filho de Davi. E é por isso que você vai encontrar na Bíblia, escrito assim, que Maria estava grávida, mas não fala que José era o quê? O pai. Ele não era. Ele se tornou. É por isso que Jesus fala assim, eu estou fazendo a vontade do meu pai. Não era de José. Você consegue ver agora os céus vivendo na terra? Tem gente que acha que a vida espiritual é algo transcendente. E Jesus nos mostra que é para o nosso dia a dia. Que é para agora, que é para hoje, que é para mim, para você, é para todos quanto o receberem. Aí você vai entender porque que o nascimento está focado em Maria e o Espírito. Agora pega isso aqui no teu espírito. Vocês lembram quando eu falo de tipificação do homem na Bíblia? O homem tipifica quem? Deus. A mulher tipifica quem? A igreja. O Espírito está gerando algo em quem? Na igreja. Sem interferência do homem nesse momento. Por quê? Porque ele está fazendo a vontade do Pai. Sabe o que tem que ser gerado dentro da igreja? O que tem que ser gerado na nossa família? O que tem que ser gerado na nossa vida? A vontade de Deus. Ali é a vontade pura de Deus, que está gerando em nós, pela sua igreja, na qual Deus é o cabeça. E Ele vem para buscar a sua igreja, querido. Deus não vem buscar um povo, porque de todos os povos Ele fez um. Jesus não vem mais buscar uma pessoa, porque agora o Pai não é meu, o Pai é nosso. Mas Ele vem buscar uma igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o governo, cabeça. Então olha que interessante, eu como pessoa, eu sou obrigado espiritualmente a me tornar uma igreja. Por quê? Porque eu como igreja, o Espírito vai gerar o céu sobre dentro de mim. E esses céus vai manifestar onde? Na terra. Por isso que é assim na terra como nos céus. Por isso que a minha vida, meu corpo é templo do Espírito. Por isso que eu tenho que render a minha alma à verdade do Evangelho, para que o Espírito faça a vontade de quem? De Deus. O que estava acontecendo nesse momento era Deus se manifestando na terra. E quanto mais igreja eu sou, quanto mais o Espírito habita em mim, mais as pessoas vão ver em mim a imagem de quem? De Cristo. As pessoas vão ver na minha atitude a mente de quem? De Cristo. O falar de quem? De Cristo. O agir de quem? De Cristo. Vocês estão entendendo? Já estou acabando, amém? Só mais um minuto. E por que eu preciso entender isso? Versículo 21. Ele dará à luz a um filho e chamarás o nome de Yeshua. Jesus é um nome que nós temos como conhecido, mas o nome de Jesus no hebraico é Yeshua. E Yeshua no hebraico significa Adonai salva. E sabe o que é Adonai salvar? É que através de Jesus ocorre a mudança da vida de Deus dentro da minha vida. Ocorre no útero de uma mulher. Um Deus que usurpou ser igual a Deus, se fez carne e habitou entre nós. E Ele nos deu exemplo de tudo. Então o nosso nascimento, assim como o nascimento de Jesus, ele é extremamente o quê? Semelhante. O nosso nascimento espiritual, assim como o nascimento espiritual de Jesus, é exatamente o quê? Igual. Porque o que Deus constituiu foi homens e mulheres. Olha que interessante, a igreja veio depois. E a gente quer tanto ser igreja, mas esquece de ser Cristo.
por que tudo isso se cumpriu? Por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O propósito de nascimento de Jesus é me livrar do pecado e da morte eterna. O propósito do Natal não tem a ver com esse mundo, tem a ver com a eternidade. Então, quando você celebrar o Natal, lembre-se que ali estava aquele que tiraria o pecado do mundo. Aí você começa a entender porque Jesus nasceu no estábulo. Porque você tem que ir lá para João Batista para entender. Que João Batista, quando olha para Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E cordeiro nasce aonde? Nasce aonde? No estábulo. Mas ele era rei, mas não é desse mundo. Deus não tem problemas em cumprir a palavra dele, queridos. Jesus não se ofendia porque ele não era desse mundo. Jesus não se doía porque não era desse mundo. E Jesus cumpriu, mesmo tendo um momento angustiante, que ele falou: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, se não for, faça com que eu beba. Ele conseguiu chegar até a hora que ele teve que clamar: Pai, por que me abandonaste? O choro que se ouviu na manjedoura foi o grito que ecoou naquela cruz. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: eis que a virgem dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus. A tradução exata é: Deus está conosco. Qual a diferença de Deus? É que parece que Deus está aqui quando Ele está junto. E Ele está, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu. Mas aqui é o seguinte: qual a diferença? Que Deus está conosco. Porque quanto mais de Deus eu tenho, mais de Deus você tem, mais de Deus você tem. Quando nós estamos reunidos, mais de Deus vai se manifestar. Mais a vida vai fluir. Portanto, você tem um governo, você tem um reino e uma palavra dentro de você, que é o Espírito que Deus te deu quando você nasceu. Aquele fôlego, aquele choro que quando você nasceu, ali era Deus manifestando a vida em você. Dentro de um corpo que vem dando pecado. Mas nos deixou uma obra naquela cruz, para que a gente possa despertar do sono. José foi lá e despertou do sono. Recebeu sua mulher. E foi lá e deu o nome do primogênito. O primeiro filho de José e de Maria era qual? Jesus, porque ele era o primogênito de muitos irmãos. Maria e José tiveram filhos depois, sim. Mas em tudo, o que eu estou te mostrando aqui, em tudo, desde Gênesis até aqui, se cumpriu toda a palavra de Deus. Quando você olhar uma manjedoura, quando você olhar um símbolo de... olhar qualquer coisa, queridos, aguce a sua vista, aguce o teu espírito e celebra. Porque nele estava contido tudo que eu e você precisamos. Por isso que Paulo fala, né? Quem não ouviu, semana passada eu preguei sobre isso, o mistério que estava oculto. Assista lá depois no YouTube. O que é o mistério? É Cristo que foi revelado. O que é esse mistério? É que nele está contido tudo que eu e você precisamos. Não para vivermos a nossa vida, mas para vivermos o que os céus têm para manifestar sobre nós. Não tem a ver com uma religião, não tem a ver com prazeres na carne, tem a ver com algo que é muito maior do que tudo isso. Mas só se tornará maior se eu tiver entendimento. Se eu passar por uma transformação da minha mente, apresentar culto racional ao Senhor, para entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Vocês estão comigo, queridos? Então, quando alguém perguntar assim, se Jesus viveu, aí ó, está a prova para você. Apesar de ele não precisar provar nada para ninguém, porque ele é, ele não existe, ele é. Por
Por isso que ou eu tenho Jesus, eu não tenho. E como é que eu sei disso? Pelos frutos do conhecereis. Se você está fincado nele, quanto mais fruto você dá, mais você vai manifestar ele. Agora, se você não está nele, os frutos que você está dando é de morte. Sabe, querido? Eu quero encerrar trazendo algo que está muito assim, vivo dentro de mim. É muito fácil a gente acusar Deus que vai matar as pessoas no final dos tempos, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, de um Deus na Bíblia que mandou matar no fulano, beltrano e ciclano. Essa é a natureza humana. Esse é o adultério da carne. É muito fácil você olhar assim, mas o senhor não sabe a família que eu fui criado, e está falando de família. O senhor não sabe o pai que eu tive. O senhor não sabe a mãe que me rejeitou no útero. O senhor não sabe os filhos que eu tenho, como é que eu vou celebrar aqueles endemoniadinhos? Mas sinceramente, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei e tenho certeza. Que mesmo que você procure todas as respostas no seu racional, a única coisa que vai trazer sentido para você e completude é Cristo em vós. A única coisa que vai trazer completude na sua eternidade, você fala assim, então eu sou eterno, então eu vou viver para como para a eternidade. É quando você está conectado no Espírito da eternidade, na palavra viva da eternidade. É quando você está relacionado ao amor, porque a fé vai acabar, a profecia vai acabar, mas o amor não vai acabar. É quando as coisas desse mundo já não enchem mais os olhos, porque você está ataviado numa verdade no teu espírito, que essa vida é até boa, você vai até gozar dela, e você vai querer algo mais com ele. Aí eu vou começar a ter uma vida que realmente agrada a Deus, porque a vida que agrada a Deus obrigatoriamente vai agradar a mim, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu entendimento, toda a minha força, de todo o meu conhecimento, de tudo que eu tiver. Mas enquanto isso não acontecer, você vai estar sempre culpando alguém por algo que pode até ter alguma razão, alguma explicação, mas a solução, ela não está nesse contexto, ela está em Cristo Jesus. É por isso que Jesus não apontou o dedo para ninguém. É por isso que Jesus não refutou a própria morte. E o único momento que ele travou de vez, falou assim, agora é quando o pai teve que abandoná-lo. Mas sabe por que o pai teve que abandoná-lo? Porque aquele bebezinho bonitinho que nasceu naquela manjedoura, que foi ali, cultuado pelos magos, foram cultuados por aqueles homens, né? É porque aquele bebezinho veio em carne. E naquela cruz, naquela carne, naquele corpo, que nenhum dos seus ossos foram quebrados, estava o meu e o seu pecado. Estava o meu e o seu pecado. Estava a minha e a sua transgressão. Estava a minha e a sua dor. Estava a minha e a sua enfermidade. Estava a minha e a sua mente. Estava ali toda a nossa perversidade. Estava sobre ele. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Então, crente, deixa eu te dizer uma coisa. Vai sarar. Vai para a cruz. Porque toda vez que nós tivermos um argumento para Deus, nós estamos prostituindo a nossa carne. O Espírito não precisa de argumento. O que argumenta diante de Deus é um coração quebrantado e contrito. É o que o Senhor não rejeita. É naquela cruz que aquele menino, e
você comemora o aniversário dele, que nós nem sabemos a data. O maior estudioso da Bíblia não conseguiu até hoje determinar essa data. Mas eu não estou preocupado com a data, sabe por quê? Porque o menino já nasceu. Ele cumpriu o seu propósito para que eu agora possa cumprir o meu propósito nele. Aí vai ficar agarrado na data para quê, filho? Ele é Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é a esperança da glória. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa cura. Ele é a nossa libertação. Ele é a nossa resposta. É Ele que preenche. É Ele que faz. Ele que é. O nascimento de Jesus é tão importante quanto o nosso nascimento espiritual. Por quê? Porque Ele voltará. Mas Ele não volta mais para a minha carne. Ele não voltará mais para o meu pecado. Está lá em Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1 começa assim, João escrevendo. A revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Apocalipse é a revelação de quem? De Cristo. Qual Cristo? Aquele que voltará. A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Olha aqui o anjo de novo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Assim como o nascimento dele era uma profecia, a morte dele era uma profecia, a ressurreição dele é uma profecia, a ascensão dele lá em Atos dos Apóstolos, varões galileus, porque estão assustados, esse Jesus que estão indo subir aos céus, ele também voltará. E esses que guardam essas promessas, deixa eu te avisar uma coisa, queridos, independente do ano, independente do dia, independente das nossas razões, se nós vamos estar aqui ou não, o fato é que os céus já conectou a terra e esse movimento ele já está acontecendo. E bem-aventurado aquele que lê essas profecias e que ouve essas palavras e guardam essas coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. E ele vem como ladrão. Não se perca. E João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é, que era e que há de. Olha que interessante, parece estar errado, né? Ele devia assim, aquele que era, que é e que há de. Não, a fala de João é aquele que é. O que João está dizendo? O que ele é hoje é o que ele era no passado, e o que voltará é o mesmo. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, primogênito dentre os mortos. E o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e no seu sangue nos lavou dos nossos e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. E eis que vem como as nuvens, e todo olho verá. Todo olho verá, e até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim, amém. Aí Jesus começa agora. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que era, o que há de vir, o todo. Não tem nada na tua vida, Alfa e Ômega, não tem nada na tua vida que possa ser escrito, senão aquilo que Ele determinou para o teu espírito. O princípio e o fim não vai acrescentar dias nenhum, porque tudo que está determinado já está nele. Então, apóstolo, o que eu faço?
Se torna um com Ele. Porque se Ele é, você passará a ser exatamente. E se Ele vier, você já é. Porque Ele virá. E não tardará. Fica de pé. Há um Natal que nós precisamos celebrar. E Ele não está fora de nós. Ele está dentro de nós. E você não pode celebrar esse Natal se você estiver fora de Deus. Em pecado. Mal menos. Meio barro, meio tijolo. Qualquer outra coisa. Se assim você estiver, queridos, eu te convido essa noite, você renovar a sua aliança com o Senhor. Porque Jesus falou que nós precisamos entregar nossa vida verdadeiramente a Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser. Então o Natal ele me aponta quem Ele é. Me mostra um caminho para eu andar. E me fala de um propósito eterno para o meu espírito. Por isso que ele não é o meio, ele não é o fim, ele é o meio, o caminho para você caminhar. E ele diz: conhecereis a verdade, e essas verdades estarão nos libertando. Porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Por isso nós precisamos pegar as crianças e já educar no caminho, nas realidades do reino. Por isso nós temos que andar no. Por isso nós temos que nos arrepender. O que é arrepender? É mudar o caminho. Aquele caminho que eu estou fazendo pela minha alma, pelos meus sentimentos, pelas minhas vontades. Eu tenho que sujeitá-lo ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele veio para que eu tenha vida. Cara, quando você olha para a manjedoura, não estava uma vida humana. Estava uma vida abundante. Estava uma vida que a gente tinha perdido lá em Adão, que foi resgatada com Cristo ali naquela cruz. E essa vida ela é um direito sua. Ela é uma herança para você. Ela é para você viver nesse tempo e até a consumação dos séculos. E o que nós precisamos nesse tempo é viver uma vida. E aí você vai falar para você nessa hora. Vai fazer uma reflexão. Como está a sua vida? O que a sua vida tem manifestado? Vida ou morte? Quais são os frutos que você está dando? Frutos dignos de arrependimento? Ou frutos de morte? Isso é tão sério, queridos. A nossa carne é tão poderosa que a Bíblia diz que no final dos tempos ajuntarão para si falsos profetas e falarão aquilo que convém ao coração. Cuidado, você pode encontrar alguém que quer falar a tua carne e não o teu espírito. Mas Deus é espírito. Deus é fogo consumidor. Deus é espírito de vida e paz. Como está a tua vida? Como está você? Como está a tua casa? Nós temos um caminho para percorrer. E Ele nos ajudará com seu Espírito. Ele nos deu a sua palavra. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que sem Ele nós não podemos. A gente precisa tomar uma consciência que aí nossos filhos podem conquistar a melhor coisa desse mundo. Se eles não tiverem Jesus, eles não têm nada. Ou melhor, tem a perdição. Nós temos que ter a consciência que nós podemos ter tudo na vida, mas se nós não tivermos Jesus, nós temos a perdição. Mas não foi para isso que Ele nasceu. Foi para nos resgatar
O Natal é um resgate. A celebração do Natal é comemorar aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do amor do seu Filho. 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 Quer chamar a apóstola aqui para orar? Amém, Deus. O Willis perguntou. O Natal é um resgate. Se a nossa vida ela não estiver alinhada com a vida de Deus, então você não está comemorando com o aniversariante certo. Estava ali pensando sobre os presentes que Jesus recebeu. Jesus recebeu ouro, incenso e mirra. O ouro é a grandeza do senhorio dele. O incenso é a oração. E a mirra é o sofrimento. Então, mesmo que você tenha um grande Deus, mesmo que você ore muito, o Senhor não nos livrará dos sofrimentos. Portanto, a vida no Evangelho não é uma vida de pompas, uma vida entregue ao Senhor, é uma vida de oração e também de sofrimento. E muitas vezes o sofrimento nos distancia de Deus. Muitas vezes as nossas certezas nos distanciam de Deus. E a gente vai deixando de ter o senhorio de Deus. E a gente vai parando de orar. E a gente vai julgando que a gente não tem mais sofrimento. Mas não existe maior sofrimento do que você passar a eternidade longe de Jesus. Portanto, nessa hora, eu convido você a se arrepender. A se arrepender de ter orado menos. Se arrepender de ter colocado outro Senhor no lugar do Senhor. A gente tem tanta coisa para se arrepender. Porque a gente precisa todos os dias renovar a nossa aliança com aquele que tem uma aliança eterna conosco. Pai, nós somos gratos, Senhor, por essa aliança que o Senhor fez conosco. Aonde nós iríamos, Deus, se o Senhor não fizesse essa aliança conosco? O que teríamos, Deus, se essa aliança ela fosse como as ondas do mar, que uma hora vem e outra hora não vem? Uma hora nós temos e outra hora nós não temos. A sua aliança é definitiva, Deus. Obrigado por isso. Obrigado porque podemos contemplar a tua presença. Podemos desfrutar do teu amor, Deus. Obrigada, Jesus. Nós queremos nos arrepender. Pai, eu falo por mim nessa noite. Eu quero me arrepender porque tenho andado distante de Ti.
Eu quero me arrepender porque o meu coração tem estado a má. Eu quero me arrepender. Eu quero voltar a ter esperança, Deus. Porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa vida. Nós não temos outra vida. Nós não temos outro Senhor. Nós não temos outra completude. Nós não temos outro amor. Nós temos ao Senhor. Isso é real. Isso é verdadeiro. Isso é a nossa vida. Obrigada, Paizinho. Obrigada. E obrigada. E obrigada, Deus. E obrigada. E obrigada. E 1000 vezes obrigada. Mas queremos andar no seu caminho. Porque o Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade. E o Senhor é a vida. E se nós não estamos no caminho, e se nós buscamos outra verdade, nós não temos a vida. Mas nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é verdadeiramente o único caminho. E que não existe uma meia verdade. Porque a verdade é você. E a vida. Nós só respiramos porque o Senhor nos deu a vida. Nós só existimos porque o Senhor nos deu a vida. E nós só pisamos nesta terra porque o Senhor concede a cada um de nós a vida. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Que o teu sangue continue sendo derramado nas nossas vidas, na nossa casa, nos preenchendo, marcando os umbrais da nossa casa, para que o inferno não toque, para que o inferno não tenha a ousadia de entrar no lugar onde o Senhor está. Porque onde está a luz, as trevas não permanecem. Nós reconhecemos, e o mundo espiritual sabe, que nos umbrais das nossas casas há um sangue que nos leva para o caminho, que nos deu o amor e a vida, e que faz da nossa vida, que até então uma mentira, uma verdade. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigado pelos relacionamentos renovados nesse tempo. Obrigada pela comunhão desses dias. Que o Senhor continue concedendo a cada um de nós todo esse tempo que foi conquistado na terra e alinhados com os céus. Que o Senhor nos leve para as nossas casas. Que a nossa família usufrua, Pai, da Tua presença através das nossas vidas. Que a nossa família, Senhor, possa também caminhar em verdade e em vida. Em nome de Jesus. Amém?
Obrigada, Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus nessa hora. Ele é o Senhor e o consumador das nossas vidas, o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa verdade, o motivo de nós estarmos aqui e o motivo pelo qual nós nos amamos uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço no seu irmão e declare a ele a paz do Senhor Jesus. Vamos todos em paz. Amém?